Olá, graça e paz. Estamos agora começando mais uma semana de leituras bíblicas, desta vez a nossa 13ª semana, onde terminaremos o livro de Levítico. Deixa eu colocar aqui para vocês mais esse card aqui com as nossas leituras dessa semana. Então nós vamos começar em Levítico 17 e vamos até Levítico 18. Levítico 27, desculpe, terminando o livro que nós começamos na semana passada. Nesse período aqui nós vamos ter bastante detalhes, então você tem ali, a gente começa com leis obrigando a sacrificar no tabernáculo e em nenhum outro lugar, leis proibindo comer o sangue, leis sobre tabus sexuais, o incesto proibido, a zoofilia proibido, o homossexualismo proibido, leis mais cotidianas, como o dever de pagar o salário do funcionário, usar uma balança correta na hora de fazer o comércio, não amaldiçoar o surdo. Achei muito interessante essa, Não amaldiçoar o surdo, não botar um tropeço na frente do cego, não abusar dos mais frágeis, não fofocar, não usar adivinhação, não se cortar. Haviam lá rituais entre os pagãos, nos quais eles cortavam o seu corpo para significar a sua consagração às divindades, Nas religiões afro-brasileiras aí existe algo parecido, Então tudo isso está proibido. Depois lá no capítulo 20 tem algumas punições a respeito daquilo que está sendo proibido. Proibido e depois fala as punições. A maior parte das punições descritas ali é a eliminação, ou seja, a pena de morte. Depois, no capítulo 21, algumas regras muito rígidas para sacerdotes. Os sacerdotes tinham que obedecer toda a legislação, todos os costumes dos seus compatriotas, mas eles tinham ainda alguns filtros mais rígidos. Era mais afinado o negócio, tinha mais exigências, mais coisas que eles não podiam fazer e mais atitudes que eles eram obrigados, em termos de purificação, de não contaminação. No capítulo 22 tem algumas explicações sobre animais sacrificados, como é que tinham que ser sacrificados, que tipo de animal podia ser, de que parte comia, que parte queimava, essas coisas. Depois, no capítulo 23, tem as festas, as grandes festas lá, a gente já fala sobre elas. Alguns detalhes no capítulo 24 sobre o azeite e o pão do tabernáculo. Tem um sujeito lá que acaba virando estudo de caso, para a blasfêmia, ele é punido ali mesmo. Depois nós temos leis sociais, o ano sabático, um ano a cada 7 você não colhia aquilo que tinha plantado, e deixava para as pessoas mais pobres. O ano do jubileu, o 50º ano, a cada 50 anos as propriedades voltavam aos seus donos originais, os escravos tinham que ser libertos. São leis provendo uma justiça que hoje em dia a gente chamaria de justiça social, talvez, juros, a proibição de cobrar juros dos pobres, no caso de empréstimo, e também leis sobre os escravos, como lidar com os escravos, como libertar os escravos e assim por diante. Capítulo 26 tem promessas e ameaças, para obediência e desobediência, muito parecido lá com o que vai acontecer no final de Deuteronômio, e votos e consagrações, orientações sobre votos a serem feitos ao Senhor, fecham o nosso livro, fecham Levítico. Bom, então aí as nossas leituras, do 17 ao 27, e eu quero fazer alguns destaques aqui para vocês. O primeiro deles é que a pureza dos sacerdotes, toda essa legislação exigindo a pureza extrema dos sacerdotes, representava a pureza moral que é exigida dos mediadores. O sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, ele tinha que ser puro, e obviamente essa pureza moral só vai ser alcançada, só vai ser de fato cumprida em Jesus, aquele que não tinha pecado. Um outro destaque é o sangue, eu já mencionei agora há pouco, mas eu fiz as contas. Sangue, a palavra sangue aparece mais de 80 vezes em Levítico. Então, só isso aí já dá uma boa ideia da importância que tem o sangue para todo o sistema levítico, para tudo que nós estamos vendo nesse livro. Todo o sistema legal, ali, todo o sistema sacrificial, ele era baseado no sangue, simbolizando
a morte, né, o sangue derramado, simbolizando a vida, o sangue não derramado, e, portanto, simbolizando a purificação pela morte. Né? O pecado só é purificado quando o pecador recebe a pena de morte, ou aquele substituto, né, o animal que substitui, pode ser também. Por isso que o sangue era aspergido no lugar, era pincelado no outro e assim por diante. Bom, então o sangue como instrumento de purificação está muito evidente em todo o livro de Levítico, em todo o sistema levítico como um sistema fechado religioso em si. Agora, um terceiro destaque que eu quero fazer é das festas, né, as festas anuais que os judeus tinham, né, que ocupam aí grande parte do nosso livro e também acabam ocupando o ano, né, o ano do judeu estava todo girando em torno disso, né? Você tem o ano começando, o primeiro mês começando com a Páscoa, né, que era um sábado, mas aí se seguiam mais 7 dias de festas, né, a festa dos pães asmos. Depois no primeiro dia após o primeiro sábado, né, dos pães asmos, então quer dizer, ali ainda colado, né, nas festas, havia a festa das primícias, que era o equivalente às celebrações da primavera que os outros povos tinham. Né? Então a primeira colheita que você tinha não era sua, era para ser dedicada a Deus. 50 dias depois, por isso que chama Pentecostes, né, da palavra grega aí, que significa 50. Então você tem 50 dias depois, o final da colheita e também uma festa ao Senhor. Então era uma festa no início da colheita e uma festa no final da colheita, mostrando ali o reconhecimento da providência divina no sustento do seu povo. Né? Depois tinha a festa das trombetas, no 7º mês, a festa da expiação e também a festa dos tabernáculos. A expiação era aquele dia em que o carneiro lá era sacrificado, né, juntamente com o bode expiatório, né, esse sacrifício que trazia perdão para o povo de um modo geral. Né, então era um sacrifício nacional, digamos assim. E a festa dos tabernáculos, que era relembrar, né, um pouco de história, né, o tempo em que eles estiveram no deserto, né, morando em tendas, agora era revivido de ano em ano para que eles não se esquecessem daquilo que Deus tinha feito por eles, né, do castigo que eles tinham recebido também, né, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, né, incredulidade. Então isso tinha virado um ritual, né, que era comemorado todo ano, com a expectativa de que o povo aprendesse, né, com os erros do passado. Então, esses destaques eu quero fazer e quero também falar sobre a teologia de Levítico. Né? Em primeiro lugar, Deus é santo. Você deve ter reparado nas suas leituras, né, na primeira porção lá que a gente leu, lá no capítulo 11, 2 vezes Deus dizia: eu sou santo, então vocês também devem ser. E agora, na segunda porção, no capítulo 19, versículo 2, no capítulo 20, versículo 7, versículo 26, capítulo 21, versículo 6, essa repetição, né? Eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos, né? Sede santos, sede santos. Essa teologia de que o Deus santifica o seu povo. Então isso é muito forte em Levítico. E todo esse sistema religioso é montado, digamos assim, inventado, né? Através de Moisés, né? Entregue ao povo com essa mensagem: eu sou um Deus santo, vocês têm que me temer, vocês têm que se santificar para poder andar comigo. Junto com isso, o outro lado da moeda, na teologia de Levítico, é que Deus deseja habitar entre o seu povo. O Deus Santo quer habitar no meio do povo. É por isso que o tabernáculo era montado e as tribos ficavam todas ao redor do tabernáculo, com o tabernáculo no centro do acampamento. Ele é que era a primeira tenda a se levantar, o povo todo ia atrás, quando ele assentava, o acampamento era feito. Então a ideia é de que Deus habitava no meio do seu povo. E isso, claro, a gente tem uma consequência imediata, eles tinham que santificar, e temos também um apontamento para o futuro. Afinal de contas,
Deus vai habitar com o seu povo através de Jesus de maneira concreta, né? Não de maneira simbólica, não de maneira provisória, mas de maneira permanente através de Jesus e do seu Santo Espírito após a ascensão. É interessante que lá em João 1,14, né, nas nossas traduções, está diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a palavra, o verbo usado lá por João, é tabernaculou conosco. Então Deus tabernaculou conosco em Jesus. Ele habitou em tendas, né? Nessa tenda humana, aqui nessa tenda de carne e osso que nós temos, Deus habitou conosco em Jesus e agora habita no seu povo, no Espírito Santo, né? E o último destaque teológico aí de Levítico é uma religião de pureza cotidiana, né? Levítico já apresentava para o povo de Deus uma pureza que não podia ser pontual. Não dá para ter uma pureza só no sábado, não dá para ter uma pureza só no templo, não dá para ter uma pureza só na Páscoa. É uma pureza cotidiana. O que você come tem que ser puro. A roupa que você veste, Deus está querendo interferir nisso também, né? Lembra lá, eles não podiam misturar tecidos, né? A forma como você corta o cabelo, a forma como você trata o seu servo, a forma como você trata o seu esposo, a forma como você... Enfim, cada detalhe da vida está debaixo da santidade de Deus e precisa ser purificada. Então é uma religião cotidiana, uma religião do dia todo, uma religião da semana toda, do ano todo. E nisso, obviamente, nós podemos aprender, porque o cristianismo também tem essa mesma proposta, né? Nós não podemos ser crentes de domingo, temos que ser crentes da vida toda. Então é isso o ensino de Levítico para nós. Terminamos mais um livro e na semana que vem temos um novo vídeo com um novo livro aí na sequência, né? Números, e vamos assim até o final. Até mais, Deus abençoe.